Olá, amigos da TVL, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da NET, da BTV e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara o vereador Gilson de Souza, professor Gilson, né, vai falar com a gente. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Marcão. Feliz em poder participar mais uma vez e falar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Este programa, nós estamos gravando ele aqui no plenário da Câmara. O plenário nos permite manter o distanciamento, tanto da equipe técnica que está aqui fazendo o seu trabalho, quanto do entrevistado. Por isso, nós estamos gravando o programa sem as nossas máscaras que ficam aqui na mesa, né? Vereador, vamos falar um pouquinho do seu trabalho aqui, da sua luta aqui na Câmara de Vereadores. O senhor tem trazido aí diversos assuntos aqui na Câmara e muitos assuntos voltados à educação. Professor Gilson, desde as primeiras falas do senhor na tribuna, no seu primeiro mandato, o senhor tem falado aí sobre parcerias entre o público e o privado. E o senhor começa a acompanhar aí algumas vitórias nesse sentido? Bom, primeiro que a gente sempre foi muito atuante na questão da educação, sempre fizemos esse trabalho, não é de hoje, e eu sempre fui fã, até porque enquanto professor a gente sabe, nas escolas nós não tivemos essa parceria dos pais, professores, diretores, enfim, toda a equipe de gestão da escola e principalmente da comunidade, da iniciativa privada, a gente não consegue andar, não tem como, né? E a gente trabalha muito em cima disso, da questão da parceria público-privado, trazendo as empresas para fazer parcerias nas nossas escolas. Vou citar um exemplo, o primeiro CI hoje que nós temos público com energia solar é de uma parceria público-privada, né? Eu, enquanto vereador, busquei essas empresas, busquei esse pessoal e nós conseguimos, através de uma empresa chamada Solar Valley, que tem que falar aqui, a empresa que fez um belíssimo trabalho, que doou mais de 13 mil reais em equipamentos, colocou instaladinho, não teve nenhum custo para o município, doados para o CI Johan Corrad, lá na Vila Itopava, trabalho fantástico, e o trabalho não é só doação do trabalho em si, do material, que é mais de 13 mil reais, é também uma questão pedagógica, nós vamos ensinar para estas crianças, já lá no CI, a importância das energias renováveis. Então é um trabalho pedagógico, é um trabalho em parceria com a empresa privada, é um trabalho em parceria com o poder público também, e não sai nenhum ônus, nenhum custo para o município. Olha que bacana, o primeiro CI que nós temos aqui e que a gente possa, de forma inspiradora, fazer com que todos, o meu sonho é que todos os educandários da nossa cidade tenham energias renováveis, tenham energia solar, porque a gente precisa ter esse cuidado. A gente está vendo agora o aumento exponencial da energia elétrica, então é importante que a gente incentive essa nova geração ao uso de energias renováveis. E o que mais o senhor pensa em parcerias públicas para atender aí a nossa comunidade? Bom, nós já tivemos diversas, por exemplo, a questão de um projeto que nós fizemos, e foi aprovado inclusive essa semana um projeto que é da segurança, fazer uma parceria público-privada da segurança dos portões dos nossos CIs e nossos educandários. Inclusive já teve duas parcerias aí público-privadas de alguns CIs que empresas foram lá e vão fazer os investimentos com relação à segurança desse portão, colocando câmera, portão eletrônico e coisa e tal. Enfim, e a gente vai estimular. Inclusive cobramos da Secretaria que se faça o mais rápido possível um termo de ajustes, enfim, um termo de conduta que pode ser feito, e aí a empresa pode colocar através da nossa lei uma plaquinha na frente do CI, mostrando para os pais, para a comunidade, que foram eles que fizeram esse investimento, se preocupando com a educação. Então já está acontecendo, né? A gente precisa fomentar e precisa fazer com que o político tenha que entender uma vez, o homem público, ele não pode ficar sentado como vereador, eu enquanto vereador não posso ficar conformado sentado no gabinete, eu preciso ir para a rua, eu preciso conversar com o empresário, eu preciso mostrar para ele a importância da participação dele e ele vai fazer essa parceria, ganha todo mundo, ganha o poder público que vai ter esse investimento por parte do setor privado, ganha o setor privado porque vai estar mostrando e fazendo um ato social, principalmente em prol da educação, ganha as crianças e os pais, os professores mais segurança, não só segurança, mas investimentos diretos na própria escola. Também temos um projeto que a gente está
Está começando a fomentar agora, Marcão, que é legal, os ex-alunos, né? Os nossos ex-alunos se tornam profissionais, e aí então a gente já está começando a trazer esses ex-alunos que são donos de empresa hoje, né? A fazer esse investimento, devolver para a escola. Então ele já está aqui, a gente já levou ele para ver algumas CIs e algumas escolas, e ele já prometeu que vai, através de um projeto, a própria empresa vai fazer algumas intervenções de forma gratuita nas escolas para melhorar as escolas. Então a gente vem buscando isso, é o diálogo, é o dia a dia, é a conversa. Como eu te disse, o político, o vereador, ele tem que estar fazendo essa conexão entre o poder público e o poder privado para que a gente consiga trabalhar em conjunto para melhorar a educação da nossa cidade. Vereador, essa é uma tendência, né? O senhor acredita que essa sua ideia de colocar um bicicletário fotovoltaico em outras unidades de ensino e também em outros locais, por que não, deverá acontecer? Essa ideia tem que ser do poder público. O poder público tem que dar o exemplo, né? A gente tem que dar o exemplo enquanto poder público. Meu sonho é que outras instituições tenham também um investimento na energia solar, energia renováveis, né? O meu sonho é que, por exemplo, toda a repartição pública da nossa cidade, num futuro, possam, de fato, ter energia solar renovável, porque hoje é o futuro, isso é o futuro, então a gente precisa fazer. E o poder público ele tem que ser o poder transformador, ele tem que dar o exemplo. E a partir do momento que ele dá o exemplo, ele acaba cativando as empresas, enfim, as pessoas para que façam esse investimento. Vereador, aqui na Câmara de Vereadores, o senhor tem feito um trabalho de pesquisa. Existem muitas leis que já não servem para nada. Eram leis que, de repente, até foram interessantes no momento que foram colocadas à disposição da sociedade, mas hoje não tem serventia nenhuma. E o senhor está fazendo um trabalho de pesquisa, levantando leis inócuas, sim, leis que não servem para nada, exato, e está aí fazendo aí a revogação dessas leis. Conte um pouquinho desse seu trabalho aqui na Câmara. Bom, primeiro, a gente tem que acompanhar o poder público, embora um pouco mais demorado, ele precisa acompanhar a tecnologia. Então, hoje, se nós observarmos, nós temos aí o avanço tecnológico, nós temos aí leis que foram feitas em 1990, 1970, que não fazem o menor sentido, mas estão lá, são leis. Blumenau, para você ter uma ideia, tem mais de 8.000 leis. 8.000 leis. Sim, e muitas dessas leis não são mais usadas, mas que se porventura, por uma questão de segurança jurídica, alguém quiser utilizar para prejudicar alguém ou prejudicar o setor privado, pode acionar. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma das nossas pesquisas. Tem uma lei em Blumenau que obriga, por exemplo, todos os prédios a ter assessorista. Acho que nem existe mais essa profissão, pouquíssimos lugares que existe, só em prédios comerciais, mas é uma decisão do comércio de ter este cidadão lá que possa estar dentro do elevador fazendo, mas é muito difícil, hoje nem tem mais. E tem uma lei que diz isso? Tinha, não tem mais porque nós fizemos a lei, a revogação desta lei, e nós revogamos, passou aqui por unanimidade e vai ser revogado e obviamente vai ser sancionado pelo prefeito. Isso são mais um conjunto de 20 leis, só esse ano, fora as outras que eu fiz no ano passado. E nós vamos continuar fazendo essa pesquisa de forma individual. Nós vamos acabar com todas as leis que atrapalham o empreendedor. O que eu puder fazer para modernizar as leis, o que eu puder fazer para tirar essas leis que atrapalham o cidadão blumenauense, que atrapalham o empreendedor, eu vou fazer. O que não dá é para nós termos péssimas leis, e isso até de forma educativa, certo, que mostre para que o vereador que está aqui, ele tem uma função importante, a gente sabe disso, que é fazer leis, mas boas leis. Então, antes mesmo de pensar em fazer leis, nós precisamos pensar em revogar leis que hoje atrapalham o cidadão blumenauense. E tem algum outro exemplo de leis, vereador? Por exemplo, tem uma lei que inclusive também foi revogada que pede e obriga, por exemplo, a ter um diploma manicure autônomos, cabeleireiros, barbeiros, ou seja, se essa lei está lá, se ela nem é fiscalizada, mas se ela fosse fiscalizada e aplicada e de forma obrigatória, hoje praticamente 80% das pessoas que aprenderam por ofício, ou que até fizeram um curso, mas não é um curso que tem validade, ou até aprenderam com um amigo, fizeram um curso dentro da própria barbearia também, e até porque esta lei ela acaba sendo obsoleta, já que nós temos uma lei federal que faz todo o regramento com relação a isso. Então, nós não precisamos complicar a vida do cidadão, né? Então, isso é só outra lei também que punia, inclusive, professores e diretores com relação ao peso do material escolar que a criança carrega. Olha, 5% do peso corporeal. Né? É uma lei que não faz o menor sentido. Nós precisamos discutir, sim, a questão do peso que carrega a mochila, mas punir professores e diretores com multas com relação a esta lei, até porque hoje
nós temos as crianças hoje, nós temos tablets, notebooks, nós temos telefones celulares, os livros, hoje tudo são, né, por e-books. Hoje algumas escolas já têm, né, um armário onde as pessoas podem colocar. O próprio horário hoje dentro da própria escola é feito um horário em que disciplinas em que tem muitos livros não acabem estando no mesmo dia para não impactar no peso. Então não faz sentido você ter uma lei que calcule 5% do corpo, né, da questão corpórea. Como eu disse, não era nem fiscalizada. Sim. E não era nem utilizada. Mas, se alguém quisesse, de forma jurídica, utilizar essa lei, poderia prejudicar. Então, o objetivo é, de fato, tirar... E nós estamos fazendo uma pesquisa muito ampla. São 8 mil leis. O que nós pudermos fazer para tirar essas leis ruins, nós vamos fazer. E é importante, né, vereador, podemos dizer assim, essa asepsia jurídica, né, essa limpeza aí em leis que não tem a mínima importância. Né? E o bom é o seguinte, né, a gente tem um trabalho, e eu sempre falo desde 2017, visitando o comerciante, conversando. Quem sente a dor é o comerciante. Quem sabe que está lá na ponta de uma lei ruim, ou quem sabe lá na ponta de um regramento que não faz sentido, e lógico, aqui eu estou falando só de leis, eu não estou falando dos regramentos que tem a vigilância sanitária, que às vezes tem o bombeiro, que às vezes tem obras e posturas, que inclusive, graças à provocação que nós fizemos aqui nesta Câmara de Vereadores, já está amadurecendo dentro do órgãos de postura uma reformulação desse conjunto de regras, que, pasmem, é desde 75. Só para você ter uma ideia, eu nasci em 80, essa lei é mais velha do que eu, 75, órgãos e posturas. Então vai ter uma reformulação dessas leis, modernizando. Né? Tem leis ali que não fazem o menor sentido por conta, se tu for buscar e aqui falar, eram leis que eram usadas na época que, enfim, nós não tínhamos computadores, nós não tínhamos o tablets. Uhum. Ô vereador, o senhor tem cobrado muito, aliás, de todos os poderes, não só do municipal, acabar com privilégios, cuidar do dinheiro público, diminuir com cargos, né? O uso da máquina administrativa sem justificativa e até mesmo na própria carne. O senhor tem apoiado aí essa movimentação de descortar funcionários aqui da Câmara de Vereadores. Bom, primeiro deixar bem claro que a gente precisa entender que quanto menos nós gastarmos com atividades meios, que são Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados estaduais, federais, Senado, enfim, quanto menos nós gastarmos com o Executivo, mais sobra dinheiro do cidadão para investir no cidadão blumenauense. Então, esse foi um projeto com 13 cargos aí, trazido pelo vereador, e eu assinei e subscrevi, é importante assinar, porque nós precisamos sim fazer o enxugamento da máquina pública. Né? Eu, com questão de privilégio, não uso carro, não uso telefone, é bom ressaltar isso. A verba de gabinete eu uso R$16 por mês, R$30 por mês, olha lá, quando dá R$30 eu fico até, gastou demais. Porque eu preciso economizar isso, eu preciso fazer sobrar esse dinheiro, porque é dinheiro do pagador de impostos. Quanto mais eu economizar aqui, mais vai ser investido na saúde, na educação. Então tem que pensar que cada dinheiro gasto aqui na Câmara de forma desnecessária, cada dinheiro gasto lá na Prefeitura de forma desnecessária, é dinheiro que não está indo e deveria ir para a saúde, para a educação, para a segurança, para investimentos em obras de mobilidade. Então a gente tem que pensar hoje o novo gestor público, quem é gestor público, o novo político, não digo nem política nova, política velha, eu digo político que quiser continuar, ele tem que ter esse pensamento, porque é o que o eleitor quer, que é o que as pessoas querem. Pessoas que entendam que quanto mais nós gastarmos aqui na Câmara de Vereadores de forma desnecessária, é menos que sobra para investir no cidadão blumenauense. E, na verdade, esse tem que ser o pensamento de todos, não é verdade? Sim, e é uma avaliação, são 13 cargos que tem ali, que foi feita uma avaliação, e pode ser feita uma avaliação, talvez... Pode ter cargos que ali sejam importantes e têm que ser preservados, mas tem outras funções ali que são administrativamente que não fazem o menor sentido e poderiam ser realocados e poderiam ser colocados, inclusive, para servidores públicos ou a própria tecnologia hoje que foi implantada na Câmara se faz desnecessário esses cargos que, enfim, aí é uma questão de cada vereador que vai tomar a sua decisão. A minha, eu sempre vou e sempre serei favorável, sempre vou assinar e sempre irei fazer a favor de economia de gastos públicos para que a gente possa investir na melhor. Vereador, um dos primeiros atos quando o senhor passou a ser vereador aqui na Câmara foi justamente com relação à empresa de transporte coletivo. As questões envolvendo toda essa relação de transporte coletivo aqui na cidade de Blumenau e principalmente o contrato
o senhor sempre questionou o contrato de transporte coletivo. E essas suas falas, essas suas denúncias acabaram se transformando aí numa peça criminal. Eu quero falar com relação a isso no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna nesse bate-papo especial, hoje com o professor Gilson de Souza, do Patriota. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa tem por objetivo discutir, debater assuntos, mostrar o trabalho que é desenvolvido pelos parlamentares aqui da cidade de Blumenau. Se você não acompanhou o primeiro bloco, nós estamos conversando hoje com o vereador professor Gilson de Souza, do Patriota. Vereador, vamos falar agora sobre transporte coletivo. Aliás, transporte coletivo que foi uma das pautas que o senhor traz aí desde o primeiro momento que o senhor assumiu como parlamentar aqui na cidade de Blumenau. O senhor levantou números, esteve reunido já com o executivo, mostrando algumas coisas que o senhor entende como erradas, fez denúncias aqui no plenário da Câmara, chamou a atenção do Ministério Público com relação ao próprio contrato que envolve aí o executivo e a empresa Blumob, e agora essa denúncia transformou-se aí numa denúncia crime. Eu quero que o senhor explique o que realmente está acontecendo e o que a comunidade pode esperar dessas denúncias que o senhor já realizou. Bom, primeiro, nada como o tempo, né? O tempo ele é generoso, né? A gente, óbvio, gostaria que fosse mais rápido, mas toda a pressão que eu tomei em 2017 não foi pouco. Tem que ter coragem para fazer o que eu fiz, fazer um enfrentamento, como nós fizemos em 2017, enfrentando uma empresa multinacional como essa aí, forte, grande, poder econômico, enfrentando inclusive o município, apontando o dedo, fazendo cálculo, inclusive mostrando através dos nossos cálculos e mostrando através das nossas informações de que fato, lá atrás, esse contrato era sim e foi direcionado e foi um péssimo contrato. Passou-se o tempo e o tempo prova por si só que nós estávamos certos. Tanto que aquela denúncia que nós fizemos lá em 2017, onde nós fizemos todos os apontamentos, mostraram e agora o MP encaminhou para a investigação porque é de fato criminal. E que se paguem, que os criminosos que fizeram naquela época, eu vou falar de novo, criminosos, porque tem que ter coragem para fazer isso, porque esse contrato, da forma como ele foi feito, com todos os embasamentos que nós mostramos, ele foi um contrato direcionado. E hoje nós pagamos e pagamos muito caro, aliás, né? Pagamos, inclusive, com a má prestação de serviço dessa empresa, que presta um serviço de má qualidade, mas que está sentado em cima de um contrato que foi direcionado lá atrás e foi garantista. Então, lá atrás, como nós sofremos uma pressão muito grande, quem acompanhou sabe, pessoas tentando nos descredibilizar, sim, pessoas tentando, inclusive, colocar dúvida na nossa credibilidade com relação às nossas denúncias. Só que não vão tirar a minha credibilidade, meu trabalho como economista e matemático, eu sabia o que eu estava fazendo. E tanto que aquilo que foi feito lá atrás, hoje deu resultado na questão criminal. E eu quero que sejam punidos culpados e que, de fato, essa empresa mostre. Até para relembrar a nossa comunidade e até para as pessoas que não acompanharam, o que o senhor apontou? O que tem de erro, pelo menos os mais gritantes ali que o senhor levantou? Bom, o primeiro mais gritante é que houve uma quebra de contrato. Essa quebra de contrato aconteceu lá em 2017. Quando o contrato foi assumido no dia 1º de julho, ele tinha 30 dias para várias situações que tinham que ser colocadas contratualmente. Certo. A cor do ônibus, as portas que seriam 3 portas, enfim, diversas situações que deveriam ser cumpridas a partir dos 30 dias da execução desse contrato. Certo. Coisa que não foi. Prevaricaram.
A prefeitura fingiu que não viu e deixou. Se não fosse nós, enquanto vereadores, apontarmos o erro, não aconteceria. E aí eu pergunto, por que eu digo que foi direcionado? Quem me garante que isso já não foi pré-combinado lá no passado? Olha, essas aqui a gente não vai te cobrar lá na frente, deixa quieto, ninguém vai ver e vamos deixando assim, tu vai colocando aos poucos. Mas quem me garante que outras empresas, se soubessem que teriam esta bondade, não teriam entrado no certame? E outra situação que nós colocamos ali, que essa é mais evidente ainda, é que nós tínhamos um caderno técnico na época do SIGA que era muito mais exigente, tinha várias exigências, muitas exigências. Quem me garante que se nós não tivéssemos esse caderno técnico lá com o SIGA, que nós não tivéssemos todas essas pressões, que aliás, todos esses benefícios que foram dados à Blue Mob tivessem de ser dados ao SIGA, o SIGA ainda não estaria funcionando, não teria quebrado, não teria falido. Sim. E a questão do caderno SIGA é uma vergonha. Nós tínhamos o caderno lá na época do SIGA, um caderno técnico que cobrava várias exigências, a questão do ônibus, do motor, quantos cavalos eram, rebaixado, pisos rebaixados, inúmeras situações que eram cobradas do consórcio SIGA que careciam a passagem, certo, que tornavam a passagem na época R$3,65, R$ 3,65, que quando a empresa de forma emergencial passou para R$ 3,85 e não tinha nenhuma dessas exigências, horas. Não consigo entender. Se a passagem era R$ 3,65, tinha todas umas cobranças que faziam e impactavam na planilha de custo, por que quando esta empresa entrou de forma emergencial, simplesmente foi retirado essa questão do caderno técnico? E depois, detalhamento, quando ela assumiu de fato, passou para R$ 3,90, se eu não me engano, a passagem. E quem me garante lá atrás também, por isso que eu acho que por isso que foi encaminhado para criminal, quem me garante que não foi combinado lá e disse assim, olha, fica tranquilo, se a empresa de vocês ganharem, nós não vamos cobrar esse caderno técnico. Porque, de fato, todos esses indícios que foram colocados ali, realmente, primeiro, o principal, né, a quebra de contrato nesse sentido. Então, esses indícios, obviamente, levaram a juíza a supor que esses fatos, de fato, deveriam ser melhor investigados, que não tem como. E um fato garantista, né? Esse contrato é garantista. Ele diz o seguinte, olha, não se preocupa, se você não atingir tantos usuários que estão usando o ônibus, o que tiver ali para baixo eu vou cobrir, que é o que está acontecendo agora. Sistematicamente tem vindo para esta Casa Legislativa aportes financeiros no sistema de trânsito, que não conta com o meu voto desde o primeiro dia, desde o primeiro valor, que foi 5 milhões, que foram aportados aqui e foram entrados nessa casa com anuências, o meu dedo não vai ter, até porque é uma vergonha a gente aprovar aqui valores, como foi o último foi agora de 10 milhões, ao total já estão quase 30 e poucos milhões, foram aportados e dados a esta empresa que não presta um bom serviço, que prestam um serviço de má qualidade, que não faz o que deveria ser feito e, detalhe, que ainda está respondendo agora criminalmente. Então isso é um absurdo que está acontecendo, sentado em cima de um contrato que garante a ele, olha, não te preocupa, ninguém vai mexer contigo, está tudo certo, se você não atingir, a prefeitura vai lá e faz um aporte financeiro. Isso aí não existe, né? Não existe. Então realmente todos esses indícios provam de fato que esse contrato, e tem que ser o mais rápido possível rediscutido esse contrato. Certo. Vereador, vamos falar agora sobre os ACTs. O senhor tem uma preocupação muito grande aí com os ACTs, principalmente os professores ACTs, né? E até, inclusive, fez um pedido à própria secretária municipal de educação nesse sentido, para dar continuidade a esses contratos, não é mesmo? Nós sempre tivemos um carinho muito grande pelos professores ACTs, tanto que em 2020, você lembra muito bem, foi uma provocação nossa aqui na Câmara de Vereadores que manteve em plena pandemia o contrato dos ACTs. Isso é fato e a gente consegue provar com o trabalho e provar aqui no nosso trabalho durante a Câmara de Vereadores o quanto a gente trabalha pelos professores, mas também pelos professores ACTs aqui nessa situação. E a minha preocupação é óbvia, né? Foram contratados professores ACTs nesse período de pandemia para substituir professores que estavam com comorbidades, que estavam afastados da escola. Com a ampliação da vacinação, esses professores estão retornando agora às salas, alguns vão poder retornar, outros não, e aí aquele cara que teve o contrato ACT, aquele professor que teve o contrato ACT lá atrás, ele simplesmente, de uma hora para outra, pode chegar e dizer, a partir de agora nós não precisamos mais de você, o seu contrato rompeu. Como é que você vai falar para um cidadão desse que tem contas a pagar, que tem todo um planejamento familiar, mas ele foi contratado, ele sabia que a qualquer momento ele poderia ser demitido. Sim, mas não sabia o dia exato, o momento exato. Então a gente conversou com a secretária de Educação, conversamos com a secretária de Educação, para que repense um pouquinho, para que a possibilidade de manter, está tão pouquinho, nós estamos aí em setembro, dá para manter mais uns 2, 3 meses esse cidadão, para não deixar ele, porque depois ele saindo agora, ele não vai conseguir entrar
porque ele só vai ter concurso e só vai poder entrar a partir de fevereiro. Você imagina deixar um trabalhador, um pai de família desempregado por esse período? Então, eu acho que não é um custo absurdo para a prefeitura. Ele poderia e vai, e a conversa que a gente fez com a secretária é que mantenha-se esse profissional até o final do ano, deixe ele ali, vai ser reaproveitado, tem espaço para ser reaproveitado. A pandemia acabou transformando aí algumas situações e que fez com que, obviamente, tivesse espaço para que ele possa trabalhar pelo menos até findar o seu contrato e ele conseguir, a partir do ano que vem, ser recolocado em alguma outra função. O governo do estado colocou como piso salarial dos professores R$5.000. O senhor imediatamente já procurou o executivo para dizer, nós queremos também que o executivo siga essa linha, não é mesmo? Nós sabemos de questões distintas com relação a questões financeiras do Estado e do município, mas o Estado pagou o piso salarial. O prefeito, a prefeitura, a Secretaria de Educação, ela tem a obrigação de se organizar, de se planejar, de trabalhar, de conversar com o servidor, de ver a questão financeira do município para se organizar, para que a gente também possa, aqui na nossa cidade, ter o piso salarial de R$5.000. Vereador, o senhor tem feito aí um pedido não só à Secretaria Municipal de Educação, mas agora o senhor está procurando também deputados estaduais e federais e sugerindo emendas em projetos que venham beneficiar a educação da nossa sociedade como um todo. A Secretaria de Educação e a própria Secretaria de Educação, ela foi bem clara, nunca teve tantos recursos através de emendas parlamentares para investimentos nos nossos seis anos de educação, nas nossas escolas. E aí eu vou puxar, sim, obviamente, são méritos, boa parte dessas emendas são emendas que nós brigamos, que nós buscamos, que nós conversamos com os deputados e nós vamos continuar. Estamos continuando essa conversa com os nossos deputados estaduais, federais, senadores, enfim, para buscar esse recurso para a nossa cidade. Então, pode ter certeza, as melhorias que são feitas com emendas de deputados estaduais e federais na nossa cidade, boa parte delas é um trabalho nosso constante de diálogo com eles para buscar. E principalmente para a educação, que é uma área que eu acredito e que eu gosto muito. Para encerrar, vereador, jiu-jitsu, matéria extracurricular nas escolas, o senhor tem defendido isso? É importante, eu sempre defendo a participação do esporte de uma forma geral. Uhum. Aqui, obviamente, eu coloquei extracurricular, o jiu-jitsu, o karatê e o judô, que é algo que eu tenho mais afinidade. Mas nós temos uma infinidade de esportes que poderiam ser. Eu já disse, eu tenho um sonho aqui e eu gostaria muito de realizar esse sonho, que nós tivéssemos uma escola em período integral, que nós tivéssemos no turno as matérias matemática, português, as matérias básicas e as principais matérias, e no contraturno que nós tivéssemos essas crianças a prática do esporte, de todos os tipos de esportes, arte, teatro, dança, balé, enfim. Olha que seria um sonho para mim e é o sonho que eu acredito que é possível realizar no futuro, que é o que eu quero muito, que tenhamos uma escola integral. Escola no horário de manhã ou horário à tarde, as principais matérias, mas no contraturno a criança fique na escola, fique num lugar seguro e que ela possa fazer, através desse espaço, fazer extracurricular essas matérias e fazer, obviamente, a extracurricular, aprender economia financeira, aprender empreendedorismo, informática. Nós temos uma infinidade, uma gama de matérias extracurriculares que possam ser feitas, que podem ser feitas no contraturno. E aí, obviamente, o jiu-jitsu, o judô e o karatê e outros esportes que a gente também gostaria. É o meu sonho e eu sou um sonhador, sim. Mas eu sou um sonhador que sonho acordado, né? Eu não fico esperando, não. Eu estou indo atrás, eu estou correndo. E essa é uma das iniciativas, né? Já começar a deixar amarrado para que a gente consiga convencer o executivo da importância de se ter esse período extracurricular, esse período no contraturno, para que as nossas crianças, enquanto os pais estão trabalhando, as nossas crianças estejam dentro das escolas, num local seguro, aprendendo, se desenvolvendo através de esportes, através do teatro, através de diversas outras atividades extracurriculares e principalmente, óbvio, com as matérias que a gente tem no dia a dia. Então é um sonho que eu tenho, é algo que eu acredito e eu espero quanto antes a gente possa realizar esse sonho aqui na nossa cidade. Professor Gilson, obrigado pela sua presença aqui. Viu? Eu que agradeço o espaço, é importante estar sempre se comunicando com você, nosso cidadão blumenauense. Sucesso na caminhada. Obrigado. Professor Gilson, vereador professor Gilson de Souza, do Patriota, foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar aqui da cidade de Blumenau. Um abraço a todos. Até lá.